Queridos amigos, nosso alô para mais esse momento especial do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje aqui com a Cláudia. Para quem então está nos acompanhando, está estudando o capítulo 5 do livro Autodescobrimento. Hoje o item é realidade e ilusão. Então, nosso abraço a todos. Que Jesus então nos ampare nesse momento e que possamos ter um estudo proveitoso para todos nós. E no início do capítulo, né, Cláudia, ela trabalhou uma busca da unidade. Então, no encontro anterior, a gente viu muito essa questão da unidade como um princípio, de uma certa maneira, que sustenta o universo e a vida, e que, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai chegando nessa consciência unitária, não só de uma consciência unitária, mas de um estado, né, psíquico unitário também, né? E agora ela vai trabalhar, então, esse outro aspecto desse processo todo, que é a questão da realidade e da ilusão, até porque nesse processo de emergência do self, da essência espiritual, né, para chegar nessa unidade, o espírito vai se confrontar, né, com uma gama de construção que ele vai fazendo, e dentro desse processo tem esse embate, então, entre a realidade, né, e a questão das ilusões que nós vamos construindo para nós mesmos, né, Cláudia? Como é que tu vê isso? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom estar aqui novamente, né? Eu vejo que ela novamente nos provoca, né, nesse assunto de realidade, qual é a realidade que verdadeiramente precisamos alcançar, né, nos dedicar, né, o mundo real, no sentido não do concreto que a gente vê, né, que os nossos olhos veem, mas o mundo real, aquele mundo que é permanente, que não é transitório, né, que é um mundo que não é o mundo das ilusões, fugidio, passageiro, né? Então ela nos provoca nesse capítulo, né, que vem também, como você falou, né, continuando com essa ideia de busca da unidade, né? E essa busca da unidade está justamente nessa experimentação desse mundo real, né? Mas, como ela vai nos trazer nesse item, através de desafios, né, de equívocos, né, ela vai nos trazendo todas essas situações para que a gente possa experimentar e, então, cada vez mais nos aproximarmos desse ser que somos, né, estamos a caminho da plenitude, né, buscando essa individuação mais plena possível, né. A individuação a gente pode pensar que é o ser não dividido, né? Então também caminha junto com esse início desse capítulo que fala dessa busca da plenitude, do ser integral, né? Que é o que a gente busca sempre, né? Então ela vai falando logo nessa primeira frase, né, que o problema da interpretação da realidade mais se eleva quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. E então, quanto mais a gente penetra nessa profundidade, né, do para quê que Jung tanto nos traz, né, nessa profundidade do exercício da vida mesmo, com as dificuldades, né, com todos os desafios que a gente tem. E quanto mais a gente penetra, como ela vai falar aqui, né, nessa parte atômica, né, que os nossos olhos não conseguem ver, então aí a gente vai vendo, vai imaginando ver o invisível, né, que nos circunda a todo momento, né, que vai para além da aparência, né. Eu achei interessante, né, porque o capítulo é viagem interior, então ela está realmente nos convidando para esse processo de abrir os horizontes, né, e ampliar nossa realidade. Isso envolve justamente isso, né, poder compreender que essa realidade
que a gente vê como realidade talvez não seja a realidade verdadeira. Então, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui, né, Cláudia, no início aqui do item. Uma é que ela coloca a imagem do capricho dos átomos, é bem poético, né? Ou seja, os átomos, eles criam uma imagem, ou seja, a imagem é a expressão formal e que, de uma certa maneira, levanta uma perspectiva limitada, né, do que seja essa realidade. Então, a gente tem essa visualização, né, essa expressão da imagem da matéria que parece estática, né? Tu vê uma mesa, tu vê uma parede, parece estático, né? Mas quando tu realmente, como diz a Joana, penetra, né, e entra na dinâmica, né, da aglutinação das moléculas, vai ampliando, a gente vê que tem espaços vazios e toda uma movimentação dos elétrons, dos átomos, como um todo, que não é reconhecido nessa percepção primeira. Então, a nossa percepção é sempre a partir de uma imagem. E essa imagem nem sempre representa a realidade total. Então, isso é um ponto que eu acho bem importante que está tendo aqui. O outro ponto é que essa percepção da realidade, como está colocando, objetiva, não depende só da percepção em si, da minha capacidade de ter um microscópio, uma luneta para observar estrelas, para poder ter uma relação mais direta e mais profunda dessa realidade. Isso também depende dos olhos de quem vê. Então, o problema não é complexo, porque assim como existe uma realidade que se esconde por trás das coisas, né, também existe a nossa capacidade de perceber ou não a realidade, né? Porque alguns psicólogos, né, dizem que isso que a gente chama de percepção, na verdade, sempre é uma apercepção, ou seja, sempre é uma interpretação subjetiva da realidade, que a gente não consegue enxergar a realidade de maneira plena e verdadeira, ou seja, a nossa capacidade de perceber, avaliar e discriminar a realidade, ela é limitada. Então, a gente tem um desafio que envolve tanto o mistério do mundo, que se esconde para nós ainda, como também a nossa inconsciência, que ainda é grande, e não consegue ter clareza da realidade, né? Então, isso é uma questão que ela vai colocar. Então, ela fala que essa penetração da realidade tem que se fazer também para conosco mesmo, né? Ou seja, é para fora, mas é para dentro também. Ou seja, eu tenho que, de uma maneira, também entender que a minha realidade também está escondida através de padrões sociais, culturais, né, aquilo que chama de persona, né, nossa máscara, nossos comportamentos que são impostos muitas vezes pela questão da sociedade, que muitas vezes aparece de um jeito para o mundo, mas a nossa realidade, a nossa natureza é outra, né? Sim, e é interessante, né, Gelson, que ela vai trazendo isso que você ressalta, ela fala tanto dos espaços subatômicos que não se enxerga, né, com os nossos olhos, né, e ela faz esse comparativo com esse estado, esse campo psicológico que você trouxe, né? Então, a beleza da Joana é fazer essas comparações sutis, né, que se apresentam aí para a gente poder ampliar. E quando você estava falando, né, que é essa persona que está identificada com o mundo social, cultural, né, que é um falso eu, digamos assim, né, uma coisa desconectada da essência da pessoa, né, então ela tem que lidar com isso, o ser humano tem que lidar com isso, mas também tem que lidar com esse monte de emoções, esse monte de experiências
de vidas passadas, né, ou até dos primórdios da existência na vida atual. Então, tudo aquilo vem para que ele possa lidar tanto com esse mundo de fora, que você disse, né, e o mundo de dentro também, que é um mundo totalmente desconhecido, né. Então, que imagem é essa, voltando ao teu exemplo da imagem, né, que imagem é essa que a gente reflete para o mundo, né? A gente reflete muitas vezes uma imagem distorcida por conta desse mundo interno, desse mundo caótico que estamos ainda digerindo, né, e colocando em miúdos para poder. Lógico, se a gente apresenta coisas, é porque a gente tem coisas a resolver, né? Então, esse mundo do atávico, né, arquetípico, dos complexos, enfim, é um mundo que a gente precisa dar conta. Então a gente bota isso tudo para fora, né? Nesse espelho que não reflete uma realidade que ela diz que é a realidade verdadeira, né? Então a gente tanto projeta um mundo caótico nosso, quanto a gente recebe essa ilusão do mundo, né, transitório, e traz para dentro, né? Então aí, diga. É interessante que pensando em cima disso, né, Cláudia, que a gente não só falseia, né, para o mundo e para nós mesmos, que a gente não tem consciência disso, né, uma imagem que não reflete a nossa realidade, como também a gente distorce a imagem do outro, né? Porque muitas vezes o outro se apresenta para a gente, mas a gente enxerga o que a gente quer, o que a gente pode, ou o outro acaba sendo campo da minha fantasia, né, da minha subjetividade, que movido por simpatias, antipatias, tendências, padrões emocionais, a gente acaba não reconhecendo o outro, mas julgando, né, interpretando o outro à nossa maneira. Então, é uma distorção nossa em dupla via, né, daquilo que a gente apresenta para o mundo e daquilo que a gente assimila do mundo enquanto também distorção da nossa própria lente, né? E se a gente pensar que esse mundo pode ser um cristal, onde várias faces são refletidas e refletem, né? É um caldeirão muito grande, né? Então, quanto mais faces estiverem refletindo algo desse campo da realidade permanente, verdadeira, melhor o mundo se torna, né? Uhum. E uma coisa que ela coloca aqui que eu achei bem interessante, né, no parágrafo 3º, 4º, né, ela diz que toda criatura humana é um complexo de expressões. Então, isso eu acho bem interessante, porque o termo complexo é um termo usado na psicologia analítica do Jung para representar realmente um núcleo de redes, de imagens em torno de um tema que é o arquétipo. Tu tem o complexo paterno, o complexo materno, a sombra, o ânimos, a ânima, a persona, o ego. Todos são complexos, subpersonalidades que, por sua vez, formam essa rede complexa de realidade. Então, o nosso mundo interno, assim como o mundo subatômico, é tão vasto, tão profundo, né, que a gente se perde nele, né? A gente não consegue enxergar o limite também do nosso universo interno. Então, a Joana vai dizendo que dentro de nós existe várias tendências, como tu falou, conteúdos do passado, emocionais, conflitos mal resolvidos, padrões de funcionamento, fantasias, e assim vai, né? Uma série de elementos que nos constituem e que, segundo a benfeitora, isso é bem verdade, a gente vê isso na prática, assim, da nossa experiência psicológica, essas subpersonalidades vão se expressando, vão se manifestando conforme os estímulos e circunstâncias que a vida nos apresenta. Então, o Gelson aqui falando na frente da câmera, né, imbuído
desse propósito maravilhoso é um, né? Mas, de repente, né, quando sai na rua, pega um trânsito estressante de Porto Alegre, talvez já não é mais a mesma pessoa, né? Então, vai aparecer um lado que não estava ativado, né? Não estava constelado. Então, a gente é atravessado por esses estímulos que muitas vezes nos surpreende com realidades que nem nós conhecemos de nós mesmos, né? É exatamente o que ela fala nesse parágrafo que você diz, né? Mesmo essa realidade do indivíduo, né, periodicamente cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas, né, e despertam, ampliando o seu campo de manifestação, né? Então, temos esse primitivo, né, dentro de nós, que em algumas vezes ele se revela, né, e temos o impaciente, o intolerante, temos o chato, né, também temos coisa boa, né, que vem se apresentando, né, e vem se firmando, né, a gente pode pensar assim nessa larga viagem de evolução que ela traz aqui, né, que o espírito vai assumindo inumeráveis expressões comportamentais, né, que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, até que ele vai conseguindo lucidez para burilar e ultrapassar, né. Mas esse é o trabalho, né, esse é o trabalho exaustivo, né, de dedicação a si próprio, às suas reflexões, né, o que me atravessa, né, onde isso me atingiu, né, porque que de repente eu perdi a paciência, né, como você trouxe aí o exemplo, né, dizem que quando a pessoa está no volante, né, ela se transforma e alguém que não é ela assume o volante, né, e esse alguém que assume o volante pode ser uma pessoa complicada e perigosa, né. Então, assim, que outro é esse que diante dessa circunstância de ser incomodado, né, de ser atravessado por aquilo que não espera, por aquilo que ele julga que não é correto, né, e diante no volante, onde ele tem um poder, né, ele se julga no poder dentro de um carro, né, simbolicamente ele está no controle, né, que pessoa é essa que aparece, né, que não pode ser chateada, incomodada, né, atravessada pelo inesperado, né, fechada no carro por um outro, né, e que não possa simplesmente respirar e deixar seguir, né, porque que a gente tem sempre que responder, né, reativamente a alguma situação, né, que está aí, né, nesses meandros, como ela diz, né, subatômicos, que está aí sob essa máscara de uma personalidade polida, né, educada, né, uma personalidade sensível, mas que num desconforto ela se permite, ela acha que está num direito, né, de se colocar assim. É interessante, né? Isso me lembra aquela música que o Fagner canta, Traduzir-se, né? Quando ele fala dos vários lados, né? Um lado meu é assim, assado, outro lado chora e ri, um lado lamenta, e assim ele vai dizendo no final, traduzir uma parte ou outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte, né? Então, essa arte realmente, né, do diálogo com essas várias partes, que, vamos falar assim, acho que tem dois grandes desafios aí, que esses padrões, né, eles são muito emocionais, então eles não raciocinam, como a Joana coloca aqui, né, que durante a evolução o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, e assim ela vai, né? Foco irradiante de luz. Então, assim, ó, como se tu fala, esse lado reativo da gente. Esses complexos, essas subpersonalidades são, né, características que foram imprimidas dentro da gente, né, hábitos, padrões, e que são automatismos, eles não são elaborados,
quem tem que elaborar é a consciência, né? O espírito, a partir de um ego amadurecido. Então, quando não tem isso, né, a nossa tendência é essa reatividade que tu comentava aí. Então, tem duas coisas aí. Uma tendência já natural de que esses padrões, eles simplesmente, frente a um estímulo, eles acabam sendo despertados, né, e de maneira reativa, de maneira inconsciente, automática, sem um trabalho de elaboração. E o segundo é a própria postura do ego, que muitas vezes é infantil, é orgulhosa, né? E não quer reconhecer aquela parte. Não, que foge, né? Escamoteia, se defende, reprime, nega. E aí não tem como conversar, essas partes não se conversam uma com as outras e ficam, de uma certa maneira, um indivíduo dissociado, né? E, como falou daí, muito à mercê dessa reatividade, sem um trabalho, né, de autoconsciência. Né? Por isso que ela fala aqui de um caráter lúcido, da importância de uma lucidez para poder realmente não só perceber, mas com um trabalho de diálogo, de compreensão em relação a esses aspectos internos da gente, a fim de poder realmente superar essa película impeditiva, como ela coloca aqui, romper esses padrões e emergir cada vez mais um espírito mais pleno e aí, consequentemente, mais livre, né, Cláudia? Com certeza, mais livre desses padrões, né, que se repetem e colocam a gente numa enrascada, né? Porque se nesse momento a emoção toma conta, né, e ela sai sem freio, depois, em algum momento, pode-se, quando já se começa a perceber-se, né, pode pensar, nossa, o que foi que aconteceu, né, que coisa feia, né, que papel feio, né. E aí ela diz assim, a seguir, né, ela fala também um pouco disso, né, porque quando ela vai fazer um contraponto entre essas experiências de evolução, né, que propõem a fixação de valores legítimos, né, nós estamos evoluindo e fixando a duras penas coisas boas, legítimas, né, que são os de caráter de duração permanente, aqueles que a gente leva, né, e pronto, vamos conquistando, né. Por outro lado, ela diz que tem esses valores secundários, né, que são transitórios e servem como recurso pedagógico para a aprendizagem, né. E aí ela fala exatamente o que a gente está falando, né, que essas manifestações desses recursos secundários, dessas situações, né, elas defluem das heranças perturbadoras e formam, então, o quadro dos transtornos psicológicos e outros transtornos, né, porque a gente, mais na frente, ela também vai falar do adoecimento orgânico, né, então, são vários tipos de transtornos, de desequilíbrios, né, que a gente pode estar trazendo para o corpo, né, e ela diz que maceram o ser e o levam a estados de angústia, inquietação e desordem mental. Então, a que ponto que a gente chega, né? A que ponto que se chega ao indivíduo que não tem consciência, né? E aquele que tem consciência, ele também provoca isso, porque naquele momento de inconsciência, ele agiu automaticamente, reativamente, né? Respondendo a um estímulo que tocou dentro dele em alguma coisa, o ganchinho que Jung fala, né? Pega, pendura no ganchinho e pronto, né? E aparece aqui, né? É interessante porque isso me lembrou aquela analista junguiana suíça, que já desencarnou, a Marie-Louise von Franz, e ela tem um livro chamado A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, onde ela fala do mal frio e do mal quente. E ela fala do mal quente como sendo esse lado, nosso lado animal, né? Que ainda está dentro de nós. Nosso lado mais primitivo, que em algum momento de estresse,
de pressão, emerge, né? E que pode gerar algum desastre, né? Então, de repente, eu numa situação de muito tensão emocional posso explodir com alguém, né? Mas ela fala então, que esses remanescentes também secundários que estava dizendo, que são transitórios, e que às vezes tem um caráter mais primitivo, né? Mas ela fala do mal frio, que para ela é mais perigoso, que é o uso perverso da nossa inteligência. Né? Quando a gente, de uma certa maneira, se utiliza dos recursos que nós temos, né? Deliberadamente, com uma intencionalidade para fins escusos. Né? Porque a Joana vai trabalhar justamente todo esse campo aí que envolve o que é transitório e secundário com o que é, como tu falou, assim, essencial, que são os valores legítimos. Né? Então, ela está falando que o que importa, a partir da dinâmica psicológica e espiritual de cada um, nas suas cargas, encargos, vivências e padrões, é que a gente possa ir olhando para esses elementos secundários que nos pertencem enquanto hábitos, para poder ir negociando com eles, aprimorando, dando uma direção, ou limitando, ou superando, para que desperte realmente isso que é essencial, que são os valores da alma. Né? Só que, muitas vezes, as pessoas podem se manifestar aparentemente de maneira adequada, né, Cláudia, e enganar, e usar isso de uma maneira intencionalmente negativa. Então, eu fico pensando, o que é mais complicado nessa história toda, né? A pessoa que tem um lado mais grosseiro, mas tem um coração bom e não tem uma intenção negativa, é apenas uma pessoa que não ainda burilou por educação ou por um tipo de primarismo que ainda habita dentro dela, ou aquela que usa dos recursos que tem, né, para ter ganhos realmente de manipular, de interesses egoístas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, que o mais importante, muitas vezes, desses padrões é poder reconhecer as motivações internas que estão por trás, né? Porque eu posso ser desajeitado em algum ponto, né? Mas estou tentando querer acertar, honestamente, né? E estou me trabalhando para isso. Ou eu posso ter uma atitude de sedução, de mostrar para o outro que o outro quer, mas para fim de enganá-lo, né? Então, eu acho que para a gente poder chegar realmente nessa dinâmica mais profunda, a gente tem que entender as nossas motivações secretas, né? Porque a Joana vai ser bem categórica aqui, né? Que na raiz de qualquer transtorno neurótico há um conflito moral. Achei tão forte, Jung também vai dizer isso, que toda neurose tem uma dimensão moral, né? Então tem conflitos que fazem parte da vida, né? Fazem parte desses embates, temperamentos diferentes, lados nossos não humanizados ainda, porque não teve chance de serem elaborados, né? Mas a grande questão por trás, que é mais interessante, é realmente o conflito moral. Sim. E ouvindo você falar agora, né, dessas duas situações, né, um que eu vou usar minhas palavras que eu não lembro mais, um que é um destrambelhado, né, que reage, que fala. Oi? Mal quente. O mal quente, que fala destrambelhado, né, que eu falo mesmo, eu não sei o que e tal, né, mas muitas vezes tem um discurso de autenticidade, mas também uma coisa meio desrespeitosa, né? Enfim, mas aquele que age assim, né?
sem dúvida nenhuma, ele está num nível muito melhor do que, eu penso, do que aquele outro que é perverso, que utiliza, né, o aparato mental, intelectual, para poder manipular, isso sem dúvida, né? Mas quando você fala assim, e aí, lógico que esse segundo, ele vai se haver com esse conflito, né, posteriormente, né, de ter utilizado mal, a gente sabe, né, que muitos sofrem, né, após o desencarne, né, por ter utilizado mal, né, e aí eu lembrei de Em Busca da Verdade, que, se não me engano, é no capítulo 9, que a Joana diz, o culpado, ele pode não ser descoberto pelos outros, mas ele sabe, né, que ele agiu errado, né, e o sentimento de culpa é muito ruim, né? E prende a pessoa por séculos, às vezes, né? Mas voltando ao meu raciocínio, né? É lógico que, sem dúvida nenhuma, né? Aquele que está primitivo, né? Soltando o animal, está numa escala melhor um pouco, né? Menos pior. Mas a gente pensa também que aquele ato desvairado, às vezes, comete coisas terríveis, né? E que ele também vai se haver, né, retirando vidas, né, enfim, né. Eu acho que isso é uma diferença entre o neurótico, que é a grande maioria de nós, que traz conflitos morais, né, que envolvem processos não resolvidos do passado, né, Cláudia? Que de uma certa maneira, tem a ver com culpas, com processos que ficaram para trás e não foram ainda harmonizados, que não foram reconhecidos, questões que partes nossas que a gente não se reconciliou ainda, né? Faltas nossas que não foram bem ainda trabalhadas, elaboradas. Então, de uma certa maneira, todos nós temos esse conflito moral que gera uma tensão interna e emergem essas coisas não resolvidas, né, pela culpa, gerando tendências várias de angústias, depressões, ou estados de ansiedade, enfim, tudo aquilo que habita, de uma certa maneira, os nossos conflitos, e daquela dimensão do perverso. Então, tem o neurótico, que é o cara que está em conflito moral, e tem o perverso, que é o pior, que É o não pior. parece conflito moral, né? Porque ele Não tem conflito. não tem conflito, nega É, o conflito, porque ele assume essa arrogância, né, de estar acima da lei, né, acima de Deus, e entra nesse complexo de poder violento, né, e aí usa as coisas conforme os seus interesses. Esses são os piores, porque sim, esse conflito não vivido, né, e que é abafado pelo jogo de uma alma que se torna insensível, indiferente à lei, à verdade, e apaga momentaneamente sua consciência, quando ele tiver que se confrontar, vai ser muito, muito mais vai doloroso. vai ser duro, né? Mas em algum momento ele vai se defrontar com isso, né? E ela vai dizer que todos nós temos como ter clareza disso, né? Ou seja, a vida na sua configuração, na sua perfeita manifestação divina, com as suas leis, com a sua ordem, né? E dentro também da dinâmica da nossa dimensão humana, é fácil de perceber o que é um valor genuíno e autêntico e o que é realmente uma ilusão, ou seja, a diferença entre a verdade e a diferença da ilusão que nós criamos para nós, né? Então ela diz que se a gente quer enxergar também, né, se é realmente da nossa parte um propósito viver com a verdade, isso não é difícil do ponto de vista de reconhecer ela, porque existem elementos que são claros. O difícil é de aceitar e querer viver conforme essa verdade, né?
Sim, e aí você falando, eu fiquei pensando também nessas personas que são forjadas e que não entram em contato, né, com esse lado verdadeiro, né? E quando elas vão tomando consciência disso, elas vão desmontando, né? E elas não sabem nem mais quem elas são, né? Então, a identificação com o outro, com o sistema, sem uma avaliação, né? Por isso que ela diz aqui, né, que o grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis, né? Uhum, com certeza. E aí, na outra, já passando, eu não quero pular, mas só para fazer um link com o que ela diz, né? Ela diz assim, que lá na outra página, que nessa seleção de valores, né? Que nós precisamos saber selecionar os valores, surge a questão do julgamento. Você falou em julgamento agora, né? A análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Então, na verdade, é isso, é a gente se conectar, né, com o que de fato é essa realidade verdadeira, né, essa essência, né, esse código de existência da humanidade, né, puro, verdadeiro, e não um código forjado, fingido, né, é, de um ator, né, onde ele atua, como você trouxe a perversidade, né, atua da forma como ele julga mais apropriado em vários ambientes, né, ele seleciona o que é melhor ali naquele ambiente. Então, não tem uma constância nessa pessoa, né, essa pessoa não traz essa verdade, esse contato com o que é necessário. Né? E pensando nisso, né, Cláudia, acho que tem dois padrões que impede a gente de ter esse julgamento honesto, que esse julgamento é essa lucidez que ela falava aqui anteriormente. Lúcida, ela consegue realmente avaliar, ter esse parâmetro, né, do que é realmente, mesmo que eu não consiga, olha, eu tenho um lado meio atrapalhado, eu não consigo superar, mas eu sei que é um lado errado, e eu estou tentando, né, superar, porque a gente não vai se transformar de um dia para o outro, né, mas como está lá o Evangelho segundo o Espiritismo, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para superar suas más inclinações. Então, a Joana não espera, nem Jesus não espera que a gente fique ganhe as asinhas de anjo de uma hora para outra, porque isso é um processo e que é conquistado ao longo de muito tempo de esforço, né? Mas justamente se quer um espírito maduro, responsável e lúcido no comprometimento com esses valores divinos, essa realidade essencial da alma que realmente sustenta nossa vida. E aí eu percebo na colocação dela aqui que ela está falando de dois padrões antagônicos a esse, que é os de manifestações egoístas, né, que envolvem, de um lado, aquele que se acomoda de uma maneira infantil e não quer crescer, né, e se coloca como vítima ou frágil, mas se usa dessa fragilidade, desse lugar infantil e inferior como uma forma de acomodação, de preguiça mental, que a Joana vai comentar em alguns outros momentos da série psicológica. Então, há uma certa recusa de amadurecer, né? Então, eu quero ficar no nível infantil e espiritual, como uma criança que exige e quer ser conduzida, né, e não quer pagar o preço, ou desse lado onipotente, né, desses espíritos que se rebelam contra Deus e contra a lei divina e acham que pode criar sua própria lei, né, e quer impor isso para o mundo e para os outros, querendo, né, fazer uma regência perversa de dominar as mentes, de impor a sua vontade, né? E aí realmente eles, daí, em vez de ficar acomodados no infantil, eles negam, né, a sua culpa, negam a sua consciência, a sua realidade
e assumem daí essa falsa imagem de um ser iluminado, empoderado, né, que é dono da verdade, né? E aí essa verdade é uma completa escuridão, que é o tipo de fundamentalismo, de fanatismo, né, que a gente vê muito presente nos dias de hoje, né? E vão arrebanhando, né? Eles arrebanham aqueles que também não conseguem se ver, e aí podem arrebanhar aqueles ignorantes, né? No sentido, né, mais correto da palavra, que não reconhecem, né? E aí a gente sabe que tem tantos mecanismos aí envolvidos, né? Projeção, né? Enfim, falsos gurus, né? Falsos mestres, né? Ao longo da vida também. Então, é sempre um grande exercício para nós, né? De observar, né? E eu acho que é aquela. Uma vez eu escutei uma frase quando eu fazia a faculdade, né? E a professora diz: olha, na dúvida não faz nada, né? Não casa, não separa, não compra uma bicicleta, não sai do emprego, não, né? Não se mexe, brinca de estátua. Por quê? Plaquinha na plaquinha das estradas, da dúvida não ultrapasse. Não ultrapasse, porque assim, quando a gente não está certo, né, é bom que não se faça nada, mas muitas vezes a gente, como você falou, né, é mexido por algum conteúdo nosso, né, e a gente responde, né. Mas aí ela vai trazendo também, né, esses parâmetros, né, é interessante que a Joana sempre traz uma bula, né, ela vai mostrando todas as questões, né, começa esse item falando, né, de como a realidade pode ser tão invisível aos nossos olhos, né, faz aquelas comparações. Então, ela vai trazendo tudo isso, mas ela também traz essa bulazinha, né, de estabelecer parâmetros de identificação de valores éticos, né, de maneira simples e equivocada, né? Então, ela aí está trazendo, olha, sigam isso, né? Se os valores são saudáveis, né? Eles são saudáveis em todas as culturas, aceitos, recomendáveis, eles são expressão do bem, né? Pelos resultados positivos que propiciam. Em contraponto, né? Os outros que não são saudáveis, né? São reprocháveis, ocasionam danos, né? Todo lugar tem a mesma figuração, ou seja, se apresentam da mesma maneira, né? Perniciosos e negativos. Então, ela já traz assim uma primeira instrução, né? Olha, se aquilo é bom para todos, então é legal. Se é bom para um só, então ele já não é tão bom assim, né? Se alcança um benefício amplo, ok, bacana, né? Então, ela já traz essa primeira aí, essa bulazinha, né? Depois ela vai até desdobrando isso, né? Aí ela fala assim sobre esse primeiro, né? A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, né? Em todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque é fruto do amor, do respeito à lei natural, que você mesmo disse, vigente em toda parte, né? Então, aí ela vai esmiuçando, olha, né? Se é um bem em favor do grupo, né? Do coletivo, né? De todos os seres, né? Então, é um princípio ético imbatível, né? Representa isso, né? Sim, é interessante, né, que realmente, como a gente comentou antes, né, tu tem como reconhecer o que realmente te faz bem. Então, na verdade, do ponto de vista psicológico, o bem e o mal existem, né? A gente não pode dizer que o mal não existe, né? O mal é a ausência de bem. Do ponto de vista filosófico, a gente até pode dizer que o mal não existe, mas psicologicamente falando, o mal existe. Você tem coisas que realmente são danosas, são perniciosas para a minha vida e para o outro, e outras coisas que são realmente que me engrandece, que me agrega, que gera algo positivo, né? E que a gente pode avaliar aqui, né? Então, ela fala isso, né? Que
que a gente tem parâmetros seguros para fazer isso. Eu acho que o problema maior da humanidade hoje em dia, né, Cláudia, não é tanto enxergar mais, né, a realidade, porque tem até uma mensagem do irmão X que ele fala que chega um momento da humanidade, né, que o joio e o trigo vão se separar naturalmente, porque as pessoas vão ser chamadas a escolher e tomar uma posição. E ninguém pode dizer que não sabe mais a verdade, porque a gente está numa condição tamanha de recurso, de esclarecimento, de informação, que não dá mais para dizer assim, eu não sabia, né? Então ele diz assim que, na verdade, esse aparente caos que a gente vive atualmente, ele é necessário porque é um momento de grande liberdade, onde as pessoas estão começando agora a realmente optar e assumir aquilo que lhe convém. E aí que eu acho que o mais complicado hoje em dia não é tanto o desconhecimento do que é ilusório e do que é uma realidade essencial, mas sim a nossa dificuldade de querer abrir mão dos nossos caprichos, né? Porque ela vai falar justamente aqui, né? Onde está projetado os nossos anseios? Que move a nossa visão de prazer e de felicidade, né? E aí ela diz o quanto a gente está realmente na ilusão de uma felicidade baseada na coisa que é transitória, na questão material, nos gozos do ego, né, que é superficial e que é momentâneo e que fatalmente algum dia, né, vai gerar frustração, vai gerar, né, tédio, né, porque não alimenta a alma verdadeiramente, né, mas a gente insiste nisso, né, a gente insiste em repetir e retroalimentar esses condicionamentos que a gente já vê que não tem muito mais sentido. Então a gente tem que ir até o último grau, quebrar cabeças várias vezes, né? Tentar se frustrar para poder despertar e dizer, puxa, né? Não quero mais isso para mim, isso não me serve mais. Né? O ser humano, ele é difícil, ele é teimoso, né? Tem capricho infantil, né? Que de buscar emoções primárias ainda, que é muito tensa, né? A gente busca intensidade, mas não profundidade. A gente busca um gozo momentâneo, mas não o gozo da alma, que é perene, né? Então, ainda a nossa lógica emocional e espiritual é uma lógica muito imediatista e muito sensória, né? Muito ligada aos aspectos materiais da realidade, e não à realidade do espírito, que é a realidade que deve orientar a nossa vida. E quando ela usa a palavra aqui, né, que é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, né, porque destituído de significação real, né, eu fico pensando o quanto essas pessoas, esse exemplo que você traz, né, das pessoas que vivem o imediatismo, o prazer embriagador, né, o quanto muitas vezes elas se apresentam tediosas, né, frustradas, né, deprimidas, cansadas, né, mas permanecem naquele modus operandi, né, e entendendo que tem algo errado, que não, né, que não está no caminho certo, né, e continuam assim. Então, é bem interessante quando você traz, né, essa constatação de que no mundo atual a gente já não pode mais se furtar a esse cair em si, né? Esse cair em si agora é urgente e emergente, né? Para todos, né? E mesmo aquele, como você disse, que continua no modo infantil, né? Vivendo a vida, não se responsabilizando, né? Justificando, né? Mesmo aquele, é importante que a gente não compactue com isso, né?
porque cada um é responsável por si, né? Então, se a gente vai caindo em si, né, em nós mesmos, a cada experiência dessa que nós trouxemos, né, a cada rompante, a cada comentário, às vezes indevido, né, faz um comentário, fala alguma coisa, depois diz, nossa, desculpe, nem, né, não devia ter feito isso, né, então, que bom, né, que a gente vai caindo em si nesse sentido, né, mas é importante também não compactuar com aquele outro, né. Lógico. E tem uma coisa que ela coloca aqui que eu gostaria de saber de ti, como é que tu entende isso aqui? No final do item, né, nas partes ali do item, ela diz que a vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da responsabilidade. Mas, de uma certa maneira, muitos de nós que lemos isso, né, talvez o público que nos ouve, e até nós mesmos podemos questionar: há como viver sem conflito? Né? Há como viver sem conflito? O que ela quer dizer que alguém que se baseia a vida psicológica nessa busca de realidade tem, do ponto de vista uma conduta moral sem conflito? Como é que tu entende isso, Cláudio? Eu acho que talvez ela esteja se referindo a esse conflito moral, né? Porque o conflito, como você disse, todos nós temos, né? O conflito é o duelo interno, né? De isto ou aquilo, né? Certo ou errado, né? Mas falar, eu respondi, né? Enfim, né? Como reagir, como me comportei. Eu acho que o conflito, ele é saudável no sentido de que ele provoca esse diálogo interno, né? Mas talvez eu acho que ela está dizendo que essa vida psicológica verdadeira, né, na qual a gente está em busca dessa realidade que todos desejamos, a realidade da vida do espírito imortal, né, que a gente está fazendo essa poupança, né, a cada vida a gente vai fazendo uma poupancinha, né, para conquistar esse caminho. Então, essa vida psicológica tem como suporte a conduta moral sem conflito, né? Quer dizer, é cada vez uma moralidade mais adequada, né? Mais ética, né? Consciente da responsabilidade, justamente. É como se a gente estivesse autocentrado, né? Ou seja, eu Isso. estou conectado com o que é essencial, né? Vai ter na vida desafios, vai ter fracasso, como ela coloca aqui, vai ter experiências negativas, mas eu não me abalo, né? E consigo manter a serenidade, né? Porque eu estou centrado num caminho que me sustenta agora, né? E apesar ainda de eu estar enfrentando desafios e no embate ainda com processos internos, eu consigo ter uma visão, né, um significado, um sentido da vida que me sustenta e dizer assim, tudo bem, né? Hoje foi assim, amanhã será melhor, porque eu estou no caminho. Então, eu acho que esse sem conflito que ela fala aqui, né? Ou seja, eu consigo viver a turbulência da vida, né? Sem, né, me perturbar, né? E lidar com naturalidade com os enfrentamentos, consciente da responsabilidade, como ela coloca aqui, e ao mesmo tempo, então, contando de caminhos novos, né? De superação, de crescimento, sabendo que a vida tem seus desafios, dificuldades e muitas vezes impõe, né, restrições e uma cota de dor, né, nessa caminhada, né? É como você disse, né, Gelson? Cada vez que a gente vai se conscientizando, né, dessa vida eterna, né, a vida do espírito, né, nós estamos a caminho, né, o joio e o trigo vão se separando
naturalmente, né? Não cabe mais esse tipo de, de desconhecimento, né? Alegar um desconhecimento. Então, cada vez que a gente vai caminhando nesse caminho que você falou de autocentrado, né? Estar cada vez mais autocentrado, a gente vai entendendo que tudo passa, né? Tudo passa, que faz parte, o jogo, né? O jogo na vida de desafios é assim, faz parte. Ninguém está sendo escolhido para Marte, né? Todos têm a sua cota de desafios, né? De sofrimentos, algumas vidas muito mais, né? Pela herança que tem, e herança de vidas, né? Outras não, mas outras que não têm tanto, têm muita responsabilidade, né? Por estar já ocupando um lugar um pouquinho com menos sofrimento. Então, cada vez que a gente entende que nós somos um espírito imortal, né? Eu acho que esse é o grande exercício, né? Que nós somos espíritos imortais nessa experiência, e então faz parte, né? Faz parte. Isso. E lembrar quando Maria falou para Chico, né? Quando ele pediu, por favor, Maria, alivia um pouco minhas dores. Aí ela disse, tudo passa, Chico, isso também vai passar, né? E esse exercício eu acho bem interessante, só para completar assim, essa imagem que me veio, que assim, muitas vezes a gente volta naquele automatismo, né, de anda pela rua, sai, atravessa a rua, não sei o quê, vai resolver as coisas, né, e a gente esquece, no automatismo mesmo, que todos somos espíritos ambulantes ali, né, que podem ter outras dimensões que nos nossos olhos não veem, né, que são essas dimensões as subatômicas, né, e dimensões de outras vidas, né, ali que estão superpostas, e a gente não vê, nós somos todos espíritos ambulantes, né? Se a gente utilizar esse pensamento um pouquinho mais, eu acho que a gente entra, isso possa nos facilitar na vibração de fraternidade, de tolerância, né? De deixar o outro ir, não responder, né? Porque estamos todos aqui nessa grande experiência. O que eu acho que é o que ela comenta de uma certa maneira aqui no capítulo, né? E de uma maneira superar os obstáculos, na verdade é superar-se também a nós mesmos, né? Então, acima de tudo, a questão não é tanto os desafios da vida, né? E as suas provocações e seus processos, mas a oportunidade em cada experiência, em cada fato que a vida nos apresenta, fazer dela uma experiência de autossuperação, né? De crescimento, de agregar valores, né? Que a gente quer dominar e controlar a vida e esquece de dominar e controlar nós mesmos, né? Que o maior desafio desse processo todo é ser donos de nós mesmos, nossa própria casa interna, né? Que isso realmente digamos assim, o maior desafio que nós temos, né? Sim, é verdade. O maior desafio é esse. Por isso que ela diz, olha, diante de um equívoco, de um fracasso, né? Então, entesoure-se a experiência, né? Torna aquela experiência um tesouro e recomeça, né? Tenta novamente, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Então, é um convite à perseverança, é um convite ao otimismo, é um convite a gente poder realmente, né, calcar nossos pés nessa base, né, segura que nos sustenta verdadeiramente e nos possibilita transitar na vida, né, com essa serenidade, essa abertura, e mesmo que mergulhados na ilusão do mundo, a gente não se deixa, não se perde daí, né? Como diz a Joana, um passo certo na conquista de ser feliz, né? E essa é a nossa meta, acima de tudo, né? Mesmo mergulhados nessa ilusão mundana, que a gente possa fazer breves exercícios de sermos um espírito vivendo essa experiência, que eu acho que suaviza tudo, né?
Acho que torna a coisa mais suave, né? Muito bem, acho que deu para a gente poder refletir alguns elementos, a gente nunca esgota, né? Porque esse material do Joana é sempre muito rico, toda vez que eu leio, eu encontro novas reflexões, um dado interessante que me chama a atenção, mas é para a gente poder provocar realmente, né, um pouquinho essa riqueza de material que a Benfeitora nos oferece e poder juntos, né, ter esse caminho de assimilar e recolher, né, elementos interessantes de leitura da sua obra, né? Eu vou terminar com uma poesia, se me permite, né? Que você começa com a imagem da poesia, né? A imagem do capricho dos átomos, e eu achei que ao final ela também diz que toda a personalidade do ser está em trânsito, né? Mergulhado na ilusão. Então, nós estamos em trânsito, né? Nesse mundo de passagem, né? Estamos em trânsito. Do que é efêmero, né? Buscar o que é essencial, né? Muito bem. Obrigado, Cláudia, então, por Obrigada, Gelson. Que bom. Gostei de estar com você. Isso, então sempre é muito bom estarmos juntos, né? E o próximo encontro, então, é a continuação justamente do capítulo 5, com o item Força Criadora. Então, convidamos a todos a participar dos nossos encontros, rogando que Jesus nos abençoe e nos dê força para levar adiante a nossa trajetória espiritual. Bom, um bom abraço a todos, gente.